Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Quem está em casa também acompanhando esta Santa Missa. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum, estamos no mês extraordinário, missionário, mês do Rosário, mês de tantos santos também que comemoramos, que deram a sua contribuição para a Igreja, e é claro que nós também possamos dar a nossa contribuição para a nossa Igreja, para a humanidade. A vida de cada santo deve ser uma provocação também de nós vivermos a palavra e, como é título também, como é tema deste mês missionário, batizados e enviados, que nós nos sintamos também enviados porque somos batizados, porque portamos uma graça e portamos uma boa notícia, irmãos. Nós temos a graça de Deus. Nós somos cristãos e devemos anunciar esta boa nova, como fez São Paulo e, é claro, como fez por excelência nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, a grande boa nova do Pai. E na situação em que São Paulo estava vivendo e escreveu para os romanos, a realidade era de judeus e gregos, para quem ele escrevia. E escrevendo para esses irmãos, ele exortava então principalmente os gregos a reconhecerem a divindade, o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não ficar apenas nas filosofias, na sabedoria deste mundo, mas para a sabedoria que era o Cristo, que é o Cristo. E depois ele vai desenvolver aqui o tema da justiça, do qual também Jesus vai mencionar no Evangelho. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina a respeito da justiça. É a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Dar a Deus e ao próximo. Quando se fica só em Deus, está errado. Quando se fica só no próximo, aí vira uma ONG, não é? Também está errado. Mas a Deus e ao próximo. A vivência do mandamento não é esse? Não foi esse o resumo que Jesus fez? Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus e amar o próximo. Meus irmãos, viver a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus, é dar a Deus o que é de Deus e dar também ao próximo o que lhe é devido. O Catecismo ainda vai desenvolver, no parágrafo 1807, criar uma harmonia, praticar o bem comum, viver uma vida reta, uma conduta
para com o próximo, a boa conduta para com o próximo. Isso é viver a justiça. Porque nós escutamos no Evangelho Jesus exortando também os fariseus, mais uma vez, uma continuação do Evangelho de ontem. Eles estão preocupados com o exterior e Jesus chamando a atenção para cuidar daquilo que está dentro, do interior. E hoje é bonito a gente ver dentro da nossa igreja esse movimento de uma vida mais interior, uma vida mais acatada, mais de reflexão, de introspecção. Mas essa vida introspectiva, essa vida de oração, de interiorização, deve levar também o amor ao próximo, deve levar também a caridade. E, infelizmente aqui, os fariseus estavam preocupados com o exterior, com a prática da lei pela lei, estavam se tornando legalistas. E no tempo de Jesus, chegou a 613 preceitos. Era muita lei, eram muitos preceitos. Por isso que Jesus resumiu: o amor a Deus e amor ao próximo é o mais importante. Esta é a prática que nosso Senhor desejava que aqueles fariseus praticassem e deseja que nós também pratiquemos. Vamos ficar atentos se nós não estamos também apenas nas práticas exteriores. Eu rezo 1/3, não, eu rezo 4/3, mas você medita o terço que você reza? Eu participo da Santa Missa todo santo dia, às vezes 2 ou 3 vezes na missa. Não é ir 2 ou 3 vezes, é ir uma vez e rezar bem e participar bem daquela Santa Missa. E depois o padre, no final da missa, o que diz? Ide, né? Esse ide é de ir e viver a missão, ide e viver o Evangelho, ide e viver a palavra, ide e vá viver a palavra. Meus irmãos, vamos ficar atentos. Eu pago também o dízimo. Aqui estes homens pagavam o dízimo da hortelã, do cominho. Eram apenas práticas exteriores. E Jesus chama a atenção desses irmãos e chama também a nossa intenção. Não vamos ficar vivendo de aparências, meus irmãos, mas vamos viver com profundidade a nossa fé. Vamos interiorizar isso que nós estamos escutando, o Evangelho que a gente escuta cada dia, um livro espiritual que nós podemos ter contato, trazer por interior e do interior aí sim para o exterior. Porque não adiantava, eles estavam até pagando o dízimo, mas estavam faltando com a caridade com o próximo. Jesus exortou e bem disse aqui, estavam esquecendo da prática da justiça e do amor a Deus, na regra pela regra. E Jesus exortava, é preciso sim praticar isso sem deixar aquilo, sem deixar o mais importante. Porque praticar o dízimo, ler a palavra, participar da Santa Missa, fazer jejuns, confessar-se, tudo isso deve nos levar à prática da justiça, à prática do amor a Deus. Vamos fazer, irmãos, uma profunda avaliação da nossa caminhada de fé. Se nós não estamos apenas com práticas exteriores e não estamos interiorizando aquilo que aprendemos, aquilo que escutamos. Cada vez que nós escutamos a palavra, nós devemos nos tornar melhores. Nós devemos nos tornar mais pacientes, mais amorosos, mais misericordiosos, devemos partilhar mais. Às vezes as pessoas brincam, né? Aquele que realmente se converteu tem a mão aberta, né? É generoso, e é verdade. De certa forma é verdade. Com um coração generoso, partilhar os bens materiais, espirituais, não sermos mesquinhos. Isso é praticar a justiça, isso é praticar o amor a Deus, isso é viver realmente o Evangelho. Aprendamos com São Paulo, aprendamos com nosso Senhor Jesus Cristo, a não ficar apenas
na maquiagem, não é? Mas que nós meditemos de fato a palavra e vamos visualizar a nossa família, o nosso trabalho, a nossa paróquia, a nossa comunidade, como praticar o amor de Deus aqui, como praticar a justiça de Deus aqui, como praticar a justiça nesta sociedade, como praticar o bem nesta sociedade. Nós somos chamados, irmãos, a inflamar, no bom sentido, a nossa sociedade com o bem, com o Evangelho, com a palavra de Deus. Nós até nos impressionamos, né? Puxa vida, como tem gente má nesse mundo. Como é que pode? Já tem muito dinheiro e continua roubando, não é? A gente fica pensando isso. A pessoa se corrompeu, a pessoa se desviou. O que nós podemos fazer como cristãos? Será que nós não podemos contagiar também para o bem? Contagiar também para a prática da misericórdia, para a prática da partilha, para a prática da generosidade? Que o Senhor nos ajude então a inflamar aqueles que estão conosco nesta generosidade, na prática do bem, na vivência do Evangelho. O mal consegue, né, criar raízes aí e espalhar. Por que será que o bem não consegue? Vamos fazer a nossa parte, vamos olhar para os santos, como já dizia no início da homilia, né? São Francisco de Assis contagiou a muitos e ainda tem contagiado a tantos. Ontem nós comemorávamos Santa Teresa d'Ávila, reformou o Carmelo, lá no ano de 1500, e até hoje há jovens que querem seguir a Nosso Senhor Jesus Cristo também nesse estilo de vida. Por quê? Porque é de Deus, porque ela vivia a palavra e isso contagia. Meus irmãos, será que nós estamos contagiando as pessoas que estão ao nosso lado? Se não estamos, então vamos pedir a Deus um coração convertido, vamos nos converter, vamos viver o Evangelho, porque o Evangelho contagia. Por isso que Jesus conseguiu tantos discípulos, por isso que Jesus continua chamando tanta gente até hoje, por isso que o Evangelho atrai. Vamos contagiar tantos irmãos também pela prática do Evangelho, pela prática da caridade. Que o Senhor nos conceda esta graça neste dia. Não fiquemos apenas com o exterior, mas vamos internalizar aquilo que muitas vezes externalizamos com a oração da Santa Missa. Internalizemos e depois vamos contagiar aqueles que estão conosco diante daquilo que recebemos de Deus. Vamos inclinar um instante a nossa cabeça. Faça a sua oração, faça o seu compromisso com nosso Senhor agora, desejando isso. Senhor, que daqui para frente eu não realize apenas práticas exteriores, mas que eu internalize e depois sim, externalize aquilo que eu recebi do Senhor. Ajuda-me, Senhor, também neste mundo a contagiar o mundo com o Evangelho, com a prática do bem, como tantos santos fizeram. Senhor, nós sabemos que nós não somos santos, mas nós queremos ser santos e queremos viver a palavra. Que o Senhor nos ajude também a contagiar com o bem, contagiar com o Evangelho. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.